olha só o que a palavra diz em Romanos 11, no versículo 4, vai dizer assim: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há um remanescente escolhido pela graça. Amém? Aqui nessa passagem nós vemos que o título da mensagem é o remanescente de Israel. E nós sabemos, irmãos, que aqui nessa passagem que o apóstolo Paulo cita, nós vemos quando ali Elias, ele consegue vencer os profetas de Baal, ele consegue destruir eles, e ali Elias, ele foge por uma ameaça de Jezabel, e ali ele foge e ele se esconde. Diante daquela ameaça, Elias se esconde na caverna, Elias fica depressivo e Elias pede a morte. Elias fala ao Altíssimo que ele era o único que tinha sobrado entre os profetas dele, e que todos os profetas do Altíssimo tinham sido mortos, e somente Elias tinha sobrado. E ali o Eterno fala para Elias que ele ainda tinha 7.000 escolhidos, separados, que não se dobraram. E diante dessa passagem, irmãos, onde o Eterno fala que ele separou para ele um povo santo, um povo separado, 7.000 que não se dobraram, mas que permanece fiel até o dia de hoje na presença dele. E aí eu me pergunto, será que ele pode contar com a gente? Será que nessa geração ainda tem fiéis, uns remanescentes que não se prostrou a esse mundo, que não se prostrou ao sistema corrompido do mundo, que não se prostrou a mamon, ao dinheiro, à ganância, à idolatria, à perversão desse mundo? Será que o nosso Criador, irmãos, pode contar com a gente nessa geração como remanescente fiel? Nós estamos vivendo, irmãos, uma época onde muitos falsos profetas têm se levantado, muitos falsos profetas profetizando, irmãos, mentira, engano, falsa visão, falsa revelação, falso sonho, profetizando aquilo que massageia o ego das pessoas. E o nosso Criador, irmãos, ele não profetiza somente coisas boas. Ele tem cajado, ele tem repreensão, ele tem disciplina. A Bíblia diz que ele disciplina quem ele ama. E qual é o pai que não disciplina o filho? E o nosso Criador, ele não prega somente bênção, prosperidade, carro, luxo. Tudo isso sim ele tem para nos dar, mas debaixo de obediência, debaixo de renúncia, debaixo, irmãos, da palavra. A palavra tem que ser o nosso manual de vida. A Bíblia diz também, irmãos, que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, se você está recebendo profecia de bênção, prosperidade, só massageando o seu ego, só coisas boas, e você está em pecado, em adultério e fornicação, tem alguma coisa errada. E quantos falsos profetas têm se levantado, irmãos, principalmente nas redes sociais, na internet, pregando somente aquilo que agrada, para ganhar seguidores, números, visualização, cobrando para orar por pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Todo trabalhador é digno do seu sustento, do seu salário. E sim, não é generalizando, porque tem alguns irmãos sim que vivem do ministério, é dependente do ministério, aquele qual o Criador separou e fez essa pessoa abrir mão do seu trabalho secular para viver da obra. Então ele é digno do seu sustento, o próprio Altíssimo provê na vida dele. Só que há alguns, irmãos, que agem de má fé, que agem só pensando na lã das ovelhas, que se aproveita daqueles que não têm entendimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra da Bíblia. Porque não leia a palavra, só fica ali dependente do que sai da boca do homem, somente daquilo que ele tem a nos oferecer. Infelizmente, irmãos, tem alguns que pegam aquilo que é santo, a palavra santa, pura, genuína, e dilui com aquilo que é impuro. Ela dilui ali com um pouco de coisas do mundo e vira aquela mistura, aquela salada de fruta e dá para as pessoas. E aonde se torna um alimento contaminado, um alimento que vai gerar crentes, pessoas, cristãos doentes na fé, fracos na fé, porque não estão sendo alimentados pela palavra viva. Mas quando você se alimenta da palavra pura, você se enche da palavra, você ora, você jejua, você paga o preço no seu secreto. E você não fica só ali, irmãos, dependente do que o homem fala, do que o pastor fala. Então você tem o conhecimento. Ninguém te passa para trás, ninguém te engana. Dificilmente você será enganado por falso profeta.
porque você já tem base bíblica. A Bíblia tem que ser o nosso fundamento, a nossa base, é o nosso manual de vida. Mas se você não lê a Bíblia, se você não medita, não estuda, se você não ora, não jejua, irmãos, não tem como você crescer, amadurecer na sua fé. Você não pode ser dependente do homem. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que pagar o seu preço, porque a salvação é individual. Você precisa sim estar ali debaixo de uma liderança. Você precisa sim ter um pastor para te ajudar, para te auxiliar, mas não seja dependente totalmente dele, porque ele não vai orar por você, pagar preço por você, jejuar por você. Essa missão, essa função é nossa. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Só que no meio, irmãos, desse povo, falso profeta que tá ali, o lobo vestido com pele de ovelha, enganando as pessoas ingênuas. E sim, existe um remanescente fiel, existe um remanescente que prega a justiça, a retidão, que ora, paga preço no secreto. Pessoas, irmãos, que têm a vida no altar. Pessoas que andam debaixo da palavra de obediência. Aqueles que se importam com almas verdadeiramente. Existe esse remanescente. Será que ele pode contar com a gente? Será que o Altíssimo pode contar com a gente? O que a gente tem feito com o dom que ele nos deu? Com a palavra que ele nos dá? Será que a gente tem pervertido o evangelho? Será que a gente tem usado a palavra santa e diluído com aquilo que é impuro? Será que a gente, irmãos, tem prosperado, multiplicado os nossos dons e talentos? Usado, irmãos, os dons para a glória do nome dele? Será que a gente tem sido um vaso de valor, um vaso valoroso, ou um vaso de desonra? Será que nós temos sido um desses 7.000 homens remanescentes fiéis que não se dobrou ao sistema, que não se dobrou a Baal, que não se dobrou ao dinheiro, à corrupção desse mundo, que não se dobrou, irmãos, em receber aplauso, reconhecimento do homem? Será que ele pode contar com um povo que prega o evangelho com verdade, com retidão, com sinceridade, que não vai ter medo, irmãos, de pregar a verdade? Assim como João Batista, será que ele pode contar com você? Será que o Altíssimo pode contar com aquilo que ele te entregou? Seja o dom de louvar, de pregar, de profetizar. Qual o dom que ele te entregou? Será que você está usando para a glória dele? Ou você está usando para a vergonha do nome dele? Você tem usado, irmãos, em prol de almas, de vidas, com sinceridade, com retidão? Ou você tem usado de engano com as pessoas? O que você tem feito com o dom que ele tem te dado? Você tem enterrado? Você tem envergonhado o nome dele? Você tem enganado pessoas? Você tem profetizado falsa profecia? Falsas visão? O que você tem feito? E que venhamos, irmãos, usar para a glória do nome dele. Para que assim venha multiplicar, dar frutos. Frutos bons. Frutos, irmãos, que vão fortalecer pessoas. Frutos que vão levantar pessoas. E não deixar anêmica espiritualmente. E não envergonhar o evangelho. Amém?